Olha, a osteoporose é uma condição médica que faz com que os ossos se tornem mais porosos, aqueles furinhos que tem nos ossos, e com isso eles percam a densidade, fiquem mais fracos, usando uma linguagem popular, o que faz com que eles se quebrem com mais facilidade. Apesar de afetar pessoas de ambos os sexos, ele é mais comum em mulheres, depois da menopausa. Além disso, é capaz de causar essa perda de densidade em todo o esqueleto, mas especialmente nos ossos do punho, da coluna e da cabeça do fêmur. Olha, a partir de agora nós vamos conversar com o ortopedista Carlos de Carvalho, que explicará mais sobre essa doença. Doutor Carlos, prazer em cumprimentá-lo, um bom dia para o senhor. Fábio, obrigado pelo convite novamente. Vamos lá, perguntas do povo aqui sobre osteoporose. Cláudio Machado Teixeira, Barra dos Coqueiros. Como a doença afeta a estrutura dos ossos? Bom, a osteoporose consiste numa doença osteometabólica, né, caracterizada pela perda da massa óssea, pela diminuição da densidade mineral óssea. Isso causa uma quebra da arquitetura normal do osso, tornando o osso mais frágil. Então você aumenta a fragilidade óssea e aumenta o risco de fratura. Então, no metabolismo ósseo normal, a gente tem células que formam o osso e células que reabsorvem o osso. Então, quando a gente tem uma quebra nesse equilíbrio, de modo que exista mais reabsorção do que formação, começa a desmineralizar o osso e aí a gente tem a osteoporose. Tem mais perguntas aqui no telão do BG. Geni Rocha, Nossa Senhora do Socorro, quais os principais fatores de risco da doença? Então, uma coisa importante para a gente manter a saúde óssea, primeiro, é evitar o sedentarismo, certo? Porque o sedentarismo está relacionado à perda de massa muscular. E quanto mais massa muscular a gente tem, a gente diminui a sobrecarga no osso. Então, o paciente que faz atividade física, isso é fundamental para melhorar a massa óssea. Então, o sedentarismo é um dos fatores de risco. A idade também, porque à medida que o paciente vai envelhecendo, aumenta o risco de osteoporose. É uma doença que pode estar relacionada a algumas doenças endócrinas, algumas doenças gastrointestinais e algumas doenças reumatológicas. Portanto, o paciente que tem hipertireoidismo, hiperparatireoidismo e hiperprolactinemia são doenças endócrinas que aumentam o risco de osteoporose. Doenças gastrointestinais como a retocolite ulcerativa também pode diminuir a absorção de cálcio e vitamina D a nível do intestino, evoluindo para osteoporose. E algumas doenças reumatológicas como a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, são condições também reumatológicas que aumentam o risco da doença. Lembrando que o tabagismo e o alcoolismo são fatores importantes para predispor a essa doença. Mas é impressionante como cigarro e álcool fazem mal a quase tudo e como a atividade física faz bem a tudo, né? Impressionante. Vamos mais perguntas aqui. O Biratã Gonçalves, da Cidade Nova, Aracaju, quais são os sintomas? Como a doença é diagnosticada? Pergunta interessante. Como é que a pessoa sabe que ela está com osteoporose? Então, na verdade, a osteoporose ela é uma doença oligosintomática ou assintomática mesmo. De uma forma geral, a osteoporose não dói diretamente. Claro que se ela predispõe à fratura e o paciente tem uma fratura, ele vai ter dor pela fratura, mas não exatamente pela doença. Então, o importante realmente é a prevenção. Então, todas as pessoas que têm fatores de risco, né, as mulheres acima de 60 anos de idade, os homens acima de 65 anos de idade, independente de fator de risco, é importante fazer o exame para o diagnóstico da osteoporose, que é a densitometria óssea. Então, nessa densitometria óssea, você avalia, né, a massa óssea, principalmente da coluna lombar e do quadril, e aí você vai mensurar os desvios padrões. Né? Quando você tem um desvio menor que menos 2,5, a gente classifica como osteoporose. Se o desvio situasse entre a massa óssea menos 1 e menos 2,5, a gente chama de osteopenia, né? É uma diminuição da massa óssea, mas
não a ponto de ser classificado como osteoporose. E se o desvio padrão for maior que -1, a gente considera a massa óssea normal. Então, exatamente através desse exame da densitometria óssea que a gente detecta a doença. E isso é uma coisa muito importante. Como ela tem poucos sintomas ou é assintomática, é importante que se faça uma densitometria preventiva. Isso aí. Pergunta aqui no telão, Carla Marques, bairro Luzia, Aracaju. Como a osteoporose pode ser tratada? Primeiro com modificações das atividades de vida diária, né? No sentido de fazer atividade física, ter uma boa alimentação rica em cálcio, rica em vitamina D, né? A gente lembra que a vitamina D que a gente ingere na dieta muitas vezes não é suficiente para o que a gente precisa, e a gente precisa também da exposição solar. Então é importante que 15 minutos diários, né, de sol entre o horário de 10 da manhã a 1 hora da tarde é um horário interessante para que haja a conversão da vitamina D, porque a vitamina D que a gente ingere na dieta é uma vitamina que ela ainda é uma forma inativa. A gente precisa fazer a ativação dessa vitamina, e essa ativação quem faz é exatamente a exposição ao sol. Além disso, praticar atividade física, fortalecer a musculatura, algumas medicações, ingerir alimentos ricos em cálcio, em vitamina D, como os peixes, o óleo de girassol, o óleo de bacalhau, são alimentos ricos em vitamina D. E quando a gente diagnostica a doença, pode precisar suplementar cálcio, suplementar vitamina D e outras substâncias que aumentam a formação de osso e diminui a reabsorção. Aí dessa forma a gente vai tratando e ganhando massa óssea com o tempo. Mais uma pergunta aqui, para a gente finalizar, o tema é osteoporose. A osteoporose tem cura? Tem, você consegue aumentar a massa óssea. Quando você muda o estilo de vida, quando você passa a fazer atividade física, quando você passa a ter exposição solar, quando você faz reposição de cálcio, reposição de vitamina D e usa algumas medicações como alendronato, risendronato e bandronato, enfim, são medicações que estimulam a formação de osso, a gente vai vendo que o paciente vai aumentando a massa óssea, o que é fundamental, não é, para diminuir o risco de fraturas, porque a osteoporose aumenta muito a mortalidade, não é? Então, quando a gente previne a osteoporose ou trata adequadamente, a gente está diminuindo a mortalidade geral. Perfeito, muito grato pela sua vinda aqui, pelos esclarecimentos, um ótimo final de semana. Obrigado, Fábio. Ok, obrigado.